Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a mais um momento de estudos que teremos, né, neste momento. Que Deus abençoe você, né, que Deus esteja com você e vamos assim estudar, aprender um pouco mais sobre a palavra, né, do nosso Deus. Então, quero dar uma boa noite para vocês, um bom domingo, uma boa semana, né? E vamos, assim, aprender mais, né? O tema de hoje é uma mensagem urgente. Então, que mensagem é essa? O que nós temos para aprender? Vai ser algo muito especial, muito interessante. Então, aqui eu quero dar uma boa noite à Rose, que está nos acompanhando. Seja bem-vinda, Rose, boa noite. Também aos nossos amigos que estão aqui na página do Face da igreja. Então, uma boa noite ao Paulo, uma boa noite à Flávia, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, uma felicidade ter a presença de todos aqui. E aos demais, né? Uma boa noite. Se você puder escrever um boa noite para que eu saiba quem é que está nos acompanhando, eu ficaria muito feliz, né? Então, temos aí, em média, 10 pessoas nos assistindo agora e dê uma boa noite aí, por favor. Só vou pedir para que a, minha, a minha equipe técnica, né, dê uma baixada aí no som aqui ao lado, mas sem problema. Uma felicidade estar aí com vocês. A Meire, boa noite, Meire. Deus abençoe. Seja bem-vinda, né, para este momento tão especial. Então, só enquanto os demais estão se manifestando, reforçar aqui o nosso merchan, estamos aprendendo sobre este livro aqui muito especial, O Mistério da Profecia, escrito pelo Mark Phelan e o Lauren Wade, e estamos aprendendo aí temas muitos, né, relevantes para nós. Então, nós já vimos aí um pouquinho Segurança e o Mundo de Incertezas, Os Sinais da Última Crise, A Guerra nos Bastidores da História, A Morte que Traz Vida, A Vida que Traz Esperança, e hoje, Mensagem Urgente. E o que nós aprendemos até agora é um pouco sobre os sinais da volta de Jesus, a questão do grande conflito, vimos um pouco sobre a história da salvação, sobre o sacrifício de Jesus e a certeza de que Deus ele está no controle de toda a história. E aqui vamos dar, né, mais uma boa noite àqueles que estão se manifestando. Seja bem-vindo, Francisco. Deus abençoe, uma boa noite. Também aqui a Doralice, Deus abençoe, uma boa noite, né? E sejam, assim, bem-vindos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o estudo dessa noite. Mas antes, claro, vamos pedir a bênção do nosso Deus e a colaboração do Espírito Santo para que possamos compreender de maneira plena aquilo que ele tem a nos dizer mediante a sua palavra. Então, ora aí junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos, Pai, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção. E nesse momento, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para que nos abençoe, nos ajude nesse momento e abençoe a cada um que estão nos assistindo. Então, que seja um momento prazeroso, isso aqui pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para o nosso estudo. Então, justamente aqui, o mistério da profecia, e hoje é justamente sobre a temática mensagem urgente. E assim, o estudo de hoje, né, ele vai abordar a última mensagem de advertência ao mundo antes da volta de Jesus. É o que nós chamamos de a tríplice mensagem angélica, que se encontra justamente ali em Apocalipse, capítulo 14, né, que apela para que a humanidade glorifique a Deus, pois vem a hora do juízo e que todos adorem o Criador, que é Deus e Cristo. Ele é o nosso advogado nesse momento de juízo. Então, assim, é chegada a hora do juízo. É chegada a hora de Deus julgar esse povo. Ou seja, de Deus julgar essa terra.
Mas fique tranquilo que nós vamos entender um pouquinho como, né, será esse julgamento. Agora, primeiramente, eu quero contar aqui para vocês, para servir de ilustração, a história da cidade de Pompeia. Eu não sei quantos já ouviram sobre ela. É um relato muito famoso, do primeiro século, devido a algo que aconteceu com ela. Só que assim, vamos pontuar aqui como era a cidade de Pompeia. Os habitantes de Pompeia, uma cidade romana, né, eram prósperos e também eram muitos. Naquela cidade havia pelo menos templos para Júpiter, Apolo e Vênus. Então, dentro da religiosidade romana, né, eles eram apegados justamente a esses deuses aqui, né, Júpiter, Apolo, Vênus. Então, eles eram bastante apegados com isso, há muitos tempos com eles, né? E também eles adoravam um outro deus que tinha uma conotação do prazer, o deus do prazer. E assim, Pompeia era uma cidade tão próspera quanto imoral. Amava muito os prazeres e a diversão, né? Parece até o tempo de hoje, né? Isso. Não levando em consideração a crise que estamos passando agora, mas no contexto geral, nós estamos em um momento muito próspero com relação a tecnologias, avanços científicos, né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais buscando os prazeres, né, de várias formas. E assim, era uma sociedade erotizada e em muitos lugares havia cenas de sexo desenhadas. Assim, você já hoje muitas vezes nos sentimos um pouco incomodados, né, com algumas propagandas ou imagens que nós podemos ver na internet, né? Mas naquele tempo eram gravuras pintadas em paredes, pilares, e podia se ver ali alguma coisa conotativa à sexualidade. Só que tudo isso teve fim aqui, ó, no ano 79, né, do primeiro século depois de Cristo. E nessa data, o Monte Vesúvio, um grande vulcão, ele entrou em erupção e sepultou a cidade debaixo de uma espessa camada de cinza e lava vulcânica. Mas aí você pode estar pensando um pouquinho, mas será que esse povo não sabia que o vulcão estava em erupção? Veja, o vulcão já dava avisos há muito tempo. Porque assim, antes que a tragédia ocorresse, o vulcão vinha se manifestado algumas semanas. Os sinais de alerta estavam presentes, né? Eu nunca tive a oportunidade, e nem quero ter, né, de estar perto de um vulcão no momento que ele está em ebulição, né? Mas quando você acompanha os documentários e tudo mais, você percebe que o chão começa a tremer, né? A instabilidade no solo, a temperatura também ao redor do ambiente aumenta um pouco, começa a sair gases, né, do vulcão, e tudo isso você percebe, algo vai acontecer, né? O vulcão vai explodir. Só que os habitantes de Pompeia não estavam nem ligando, porque nunca teve uma grande catástrofe ali, então por que ficar preocupado? Então, no ano 62, 5 de fevereiro de 62, o Monte Vesúvio já estava dando sinais, né? Teve uma grande erupção naquele momento. E durante 17 anos, outras pequenas erupções foram ameaçando. Só que os habitantes, no momento, ficavam alarmados, tudo, mas depois continuavam com suas ocupações e não estavam nem aí. Estavam tão concentrados em seus prazeres que não notaram os alertas do vulcão. E, infelizmente, acabaram morrendo. Então, assim, os juízos de Deus estavam a caminho, mas os que moravam ali estavam tão intoxicados pelos prazeres que não puderam notar. Estavam cegos para a catástrofe que em pouco tempo cairia sobre eles. E quando veio a erupção, o céu escureceu, gás escaldante, cinzas desceram sobre a cidade.
Só então as pessoas saíram correndo, gritando, aterrorizadas. Mas isso já era tarde demais. Esse jovem aqui, Plínio, é um político que conseguiu sobreviver, né, testemunha do evento. Ele diz o seguinte: a escuridão se espalhou sobre nós, não como a noite em lua ou nublada, mas a de um salão fechado, com as lâmpadas apagadas. Era possível ouvir gritos de mulheres, choro de crianças e clamores de homens. Alguns procuravam os filhos, outros buscavam os pais, alguns oravam pedindo para morrer pelo próprio medo da morte. Muitos erguiam as mãos para os deuses, mas, para a maioria, já não havia Deus em nenhuma parte. A última e eterna noite tinha caído sobre o mundo. Então, perceba essa última frase aqui dele, né? A última e eterna noite tinha caído sobre o mundo. Ou seja, para eles, era o fim de tudo, né? Não tinha mais perspectiva de vida. E, de fato, muitas pessoas ali morreram, infelizmente, né? Não deram atenção ao sinal do vulcão. Estavam dormindo. E hoje, será que nós estamos ouvindo os sinais de Deus e continuamos dormindo? Será que estamos né, ouvindo as vozes da natureza com os seus avisos? Qual tem sido a nossa reação diante das tragédias diárias que nós vemos na sociedade? Talvez estejamos vivendo ao lado do vulcão por tanto tempo que ficamos acostumados aos seus estrondos, a ponto de não mais nos assustarmos com eles. No momento ficamos um pouco chocados, mas depois, a vida é assim mesmo. Infelizmente, o que nós vemos, né, ultimamente é que algumas pessoas olham para a situação e dizem, isso é normal. Vai vir esse, vai vir outro e vamos tocar a vida. As pessoas não estão mais sensíveis aos alertas que Deus tem dado. Será que ficamos surdos aos alarmes que estão soando ao nosso redor? A mensagem do tempo do fim do Apocalipse, ela é muito clara. Em Apocalipse, é uma profecia que aponta diretamente para os nossos dias. Profecia essa aqui em Apocalipse 14, o verso 6 e o verso 7 é o que nós vamos estudar nessa noite. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode colocar aí no chat, tá bom? Nós vamos, que eu vou responder, né? Estou atento aqui ao que está acontecendo ao meu redor, né? As pessoas digitando. Então, pode perguntar, pode questionar. Isso aqui é um estudo online. Então, como um estudo online, aqui estou como professor e vocês são os alunos. E, nesse caso, o que importa não é apenas o que eu fale, mas é necessário que vocês coloquem para fora, né, de vocês as suas dúvidas. Então, não tenham medo. Qualquer dúvida, podem questionar. E nós vamos, né, aprender aqui essa questão do anjo, evangelho, juízo, temer a Deus. O que é isso? Nós vamos aqui passo por passo. Então, é uma mensagem do tempo do fim que se encontra aqui no livro do Apocalipse. Então, vamos lá. Nesse trecho, o que o Apocalipse nos diz? Primeiro, Deus está tentando chamar a nossa atenção para nos despertar. Vi um anjo voando pelo meio do céu, clamando em alta voz. Ele não estava falando assim baixinho e cochichando. Olha, Deus tem uma mensagem. Olha, Deus tem uma mensagem. Não, ele está falando em alta voz, ou seja, algo que é urgente. Uma questão aqui da Flávia. Então, pastor, então acreditasse que há permissão de Deus para o que tem acontecido no mundo de hoje? Flávia, de uma certa forma, sim. Infelizmente, não tem como
nós apontarmos o dedo e dizer isso é de Deus, isso não é de Deus. Mas quando nós olhamos todo o contexto ao nosso redor do pecado, né, e de que a história desse mundo já está chegando ao seu fim, está chegando ao seu limite, é Deus permitindo, né, para que essas coisas aconteçam. Por mais que muitas dessas coisas não tem Deus como agente principal, né, porque não é Deus que cria doenças, não é Deus que cria as principais calamidades, né, calamidades dessa terra. É tudo consequência do pecado. Mas Deus mantém um certo controle para que isso não ultrapasse além do necessário. Porque se Deus entregasse completamente esse mundo ao pecado e ao mal, essa terra não permaneceria um dia vivo, um dia com vida. Estamos com vida ainda porque Deus está no controle. E Ele vai permitindo, Ele vai deixando as coisas fluírem, né, como consequência do pecado, infelizmente, mas que ele não chegue no nível onde toda a raça humana seja destruída de uma forma instantânea. Então, de antemão, Deus já havia predito os sofrimentos que o mundo iria passar devido à má escolha, né, de dar as costas para Deus. E é por isso que, ao mesmo tempo que nós passamos por esse momento de calamidade, é momento também de estarmos próximos de Deus, atentado à sua voz. Então, assim, todo o sofrimento, tanto no meio civil, né, político, econômico, sanitário, ambiental, tudo vai de mal a pior, primeiro, por causa do pecado, e segundo, porque nós estamos nos aproximando do tempo do fim, o fim da história dessa humanidade. Jesus está próximo de voltar. E ele tinha falado que quanto mais próximo estivesse da sua vinda, a situação na terra, as calamidades na terra estariam mais intensas. Então, de uma certa forma, Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, porque são sinais de que ele está próximo de voltar. Mas com o nosso olho humano, nós não temos como apontar o dedo e dizer isso é de Deus, isso não é de Deus. Nós só vamos ter essa clareza total quando ele voltar e nós perguntarmos a ele, né, para que ele revele de uma forma completa como foi que ele agiu, né, durante todo esse período histórico aqui na nossa humanidade, na nossa Terra. Eu espero que tenha respondido essa sua questão. Então, aqui, né, retomando, Deus está tentando chamar a nossa atenção para nos despertar por meio dessa mensagem de Apocalipse 14 que nós lemos agora. Uma mensagem de esperança para o tempo do fim, para a geração que está a um passo da eternidade, ou seja, da volta de Jesus. Essa mensagem de Apocalipse 14 é o apelo final de Jesus com a intenção de nos preparar para a sua breve volta. E ele fala com relevância para uma geração desesperada em um mundo de incertezas. Ou seja, Deus ainda está no controle de tudo. E é isso que devemos ter em mente. Então, o primeiro ponto é uma mensagem eterna. O texto diz: vi o anjo voando no meio do céu, amando em grande voz o evangelho eterno. Então, o que é esse evangelho eterno? Evangelho significa a boa notícia de salvação, boas novas. Ou seja, em Cristo, o peso da culpa é trocado pelo descanso por meio da fé. Em vez de carregar um fardo, em Deus nós encontramos paz, que ultrapassa todo o nosso entendimento. Então, aqui em Romanos, capítulo 8, verso 1 e o verso 4, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa é a promessa de Deus. No mundo que nós estamos sofrendo, o mundo que está manchado pelo pecado,
ele nos oferece a salvação. E quando aceitamos essa salvação, nós não temos nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. E nós não andamos segundo a carne, ou seja, nós não andamos segundo a nossa vontade, o que nós queremos, mas nós agimos de acordo com a vontade de Deus, nesse caso, segundo o Espírito. E aqui um outro texto que vai nos ajudar, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, eu aceitei Jesus, Jesus é meu guia, mas nós ainda estamos no contexto de um mundo pecaminoso, nós ainda não estamos 100% livre do pecado, nós só vamos estar livre completamente dele quando Jesus voltar. Nós aceitamos Jesus, você aceitou Jesus, você está com Jesus, mas como ainda nós permanecemos pecadores, porque nós não ainda somos 100% glorificados, transformados, restaurados, estamos em um mundo de pecado, nós podemos cair, nós podemos errar. O que nós não podemos é planejar o erro, né? Saber que é pecado e querer continuar praticando o pecado. Isso é o que não dá para fazer, como diz o jornalista Leandro Quadros, nós somos pecadores, não pecadeiros, né? Então, quando nós erramos sem querer e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então, a Meire, né, colocou um comentário aqui muito interessante. Meire, agradeço. É isso mesmo, né? Você coloca, né? Isso está acontecendo porque as pessoas não se aproximam de Deus e sim do pecado, de fato, né? Todo esse ambiente hostil que estamos vivendo. E quando nós erramos, qual é o apelo de Deus? Devemos confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, assim, é o evangelho eterno porque são boas notícias, são boas novas. É o evangelho da salvação. É o evangelho que comprova que Cristo ele é suficiente para nos perdoar, para nos restaurar e para nos conceder paz. E mesmo que quando nós erramos, quando nós caímos, nós temos que confessar os nossos erros a Jesus, crendo que ele já nos perdoou, para que ele continue nos transformando. Além de ser um evangelho, é uma mensagem eterna, porque ele nos oferece liberdade não somente da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. A graça de Deus, ela nos livra da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. Agora não é mais o pecado que deve nos influenciar, mas é Cristo Jesus. Então, essa pergunta aqui é muito especial para mim e para você. Qual é a tua luta? Qual tem sido as tuas dificuldades? Quais são os hábitos que prendem você? Aquilo que te traz dor, aquilo que te traz sofrimento. Você sabe que essa não é a vontade de Deus, mas por sua própria força você não consegue. Aquilo que está escravizando você. Essa mensagem, a mensagem da graça de Deus, a mensagem das boas novas, é de que a graça de Cristo é suficiente para nos transformar. A graça é dele, de graça, e o poder também. A graça não é apenas para perdoar, mas é para nos capacitar a sermos vitoriosos. Então, aceita a graça de Cristo, seja vitorioso. Então, é uma mensagem, é um evangelho de boas novas e ele é eterno. Por que eterno? Porque a liberdade que ele nos oferta não é apenas para esse momento, mas é para toda a eternidade, né? A vida eterna. Então, um segundo ponto aqui, é uma mensagem universal, porque em Apocalipse 14 diz que esse evangelho eterno, ou seja, essa boa nova, a graça da salvação, que não é apenas para hoje, é por toda a eternidade, ela deve ser proclamada a todo canto da terra. De que forma? A cada nação, tribo, língua e povo.
Então, essa profecia está sendo cumprida aqui, ó, diante dos nossos olhos. Eu e você estamos vendo essa profecia se cumprir. De que forma? No final do século passado, né, não somente na década de 90, né, mas da metade do século passado para cá, ou seja, 1950 para cá, surgiu muitos regimes totalitários, mas que eles caíram. E nesses regimes, uma das principais coisas que eles tentavam fazer era proibir ou tentar eliminar completamente a propagação do evangelho. Se você for buscar relatos, né, de testemunhos, principalmente ali do período da União Soviética, na China comunista, até mesmo na África, ou em algumas partes que houve ditaduras assim, extremas, vocês vão perceber que uma das coisas que eles sempre tentavam fazer era barrar a pregação do evangelho. Mas eles não conseguiram fazer isso. O evangelho continuava avançando. E hoje, os governos estão perdendo o controle de uma coisa muito essencial, a internet. Então, assim, a liberdade tem encontrado brecha nos lugares mais desafiadores, por meio da internet, por meio da rádio, por meio da televisão, da página impressa, ou seja, do livro. O evangelho está sendo anunciado em mais lugares do que há 50 anos atrás. Vejam só, estamos em um momento anormal da nossa vida, onde estamos confinados em nossas casas. Mas, mesmo assim, a internet possibilita de eu ter contato com você, de você ter contato com outras pessoas, e assim, pessoas estão conhecendo mais sobre Jesus por meio da internet, por meio da rádio, né, por meio da TV. Né? Então, Deus, ele está no controle de tudo, e isso comprova o que diz Mateus 24:14, que diz: será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. As palavras de Cristo estão se cumprindo ao pé da letra. Muitos lugares estão sendo impactados. Ilhas que são isoladas, lugares que parecem inóspitos, o sinal da rádio, o sinal da internet, de alguma forma chega lá. E as pessoas estão conhecendo mais sobre Deus. Na nossa limitação humana, nós pensamos que parece impossível ou improvável. Mas sabe de uma coisa, para Deus nada é impossível. E pelo seu poder, mesmo quando o mundo tenta ir contra, ele vai avante. E a sua mensagem, a sua palavra, ela não é barrada. E essa mensagem tem como o seu centro um chamado à obediência. Na cena descrita em Apocalipse 14:7, os anjos conclamam as pessoas a temer a Deus, né? Porque diz: vi voando no meio do céu um anjo, o evangelho eterno, proclamando em alta voz a cada tribo, língua, povo e nação, dizendo: temei a Deus. Agora, o que é temer? O que é temer a Deus? Não é ficar tremendo de medo, assim, de terror, como se você estivesse assistindo um, 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 um filme terrível, não é? Às vezes, tem aquele momento que você liga o jornal, né, a TV, e tem aquelas notícias terríveis que deixam o seu coração palpitando com medo. Não é esse tipo de medo que a Bíblia está dizendo aqui, mas é uma atitude mental de tomar as decisões da vida de maneira a agradar a Deus, ou seja, é uma reverência, é um respeito, obediência. Aqui é um chamado para que as pessoas possam respeitar a Deus, reconhecer Deus como seu verdadeiro Deus e obedecê-lo. Esse temor está relacionado à obediência conforme a Bíblia, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13, que diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E veja, guardar os mandamentos
hoje não está muito na moda, né? Obedecer a Deus, quando nós olhamos todo o nosso mundo aqui, não é algo que não é muito legal. As pessoas querem fazer o que bem querem da sua própria vida, né? Muitos dizem, quem manda na minha vida sou eu, e ponto final. Eu sou dono do meu nariz. Mas não é isso que a Bíblia nos diz, e nem tampouco a mensagem de Apocalipse 14 tem a nos dizer. Esse evangelho eterno, esse plano da salvação, a graça de Deus, que é eterna e que é para todo mundo, ela tem alguns pontos necessários. Se você aceita a graça de Deus, você tem que temer a Deus, ou seja, obedecer a Ele, prestar a Ele reverência. Algumas pessoas preferem acreditar que não existem padrões morais, afirmam que a verdade ela é relativa, né? Numa discussão, as pessoas ficam assim, ó, você tem sua verdade, eu tenho minha verdade, então tá bom. Verdade é relativa, né? Cada um tem a sua. Outros dizem, a verdade não é absoluta, não existe verdade absoluta. Mas aí eu pergunto, né, para essa pessoa que fala desse jeito, não existe verdade absoluta. Aí eu retruco, o que você está falando é absoluto ou é relativo? Dentro da relatividade há muitas incongruências, né? Há muitas contradições, e essa é uma das afirmativas mais ambíguas que se pode ter, que não tem fundamento. Verdade é relativa ou não existe verdade absoluta? Se verdade é relativa, se não existe verdade absoluta, essas expressões eu posso considerar como verdade? Então, tem essas coisas assim. Mas não vamos entrar no contexto filosófico. A questão é, a Bíblia defende uma verdade absoluta, mas o mundo hoje não quer aceitar essa verdade. Deus chama toda a humanidade para viver em obediência a Ele. O primeiro anjo está chamando aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e aceitá-lo também como o seu Senhor. Só retomando algumas coisas que nós aprendemos já, é assim, muitos só querem aceitar Jesus como seu Salvador, como restaurador da sua vida, mas poucos querem aceitá-lo como Senhor, aquele que guia o nosso viver. Quando nós vamos para o Salmo 23, é bem interessante como Davi escreve. Ele não diz, Deus é meu pastor. Ele fala, o Senhor é meu pastor. Davi tem na sua mente algo muito claro. Deus é aquele que provê as minhas necessidades, é aquele que me ama, mas também é aquele que eu tenho que obedecer, aquele que eu tenho que aceitar a guia. Então, essa é uma verdade que não pode ser deixada de lado. Veja o que diz Marcos 5:19. Quando Deus transforma a nossa vida e quando nós somos guiados pela vontade de Deus, devemos transmitir essa verdade a outras pessoas. Porque em Marcos capítulo 5, que conta o relato dos endemoniados ali de Gadara, depois que eles são transformados por Cristo, olha o que Jesus fala. Vai para a casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, veja só, esse é o raciocínio de Deus. Quando Deus nos transforma, quando nós aceitamos a salvação, agora o nosso papel é transmitir aquilo que Deus fez por nós para as outras pessoas. Devemos alcançar, né, as outras pessoas. Uma boa noite, Fátima. Deus abençoe. Seja bem-vinda aqui ao nosso estudo. Então vamos prosseguir. A outra parte do texto de Apocalipse 14 é dar glória a Deus. Mas como é que eu posso dar glória a Ele? Muito simples, é quando nós testemunhamos, quando nós compartilhamos a nossa fé, nós estamos glorificando a Deus. Porque diz, né, temei a Deus e dá-lhe glória. Dar glória tem a ver com o estilo de vida, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Só que muitos podem falar, meu corpo, minhas regras. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. Veja o que ele diz em Romanos 12:1, que o nosso corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo não pertence a nós, a nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso, a nossa vida deve ser para glorificar o Senhor. Isso é em tudo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós vestimos e naquilo que até nós comemos. É uma forma de demonstrar a glória ao Senhor. E ele deixa bem claro que nesse mundo haverá duas grandes classes, que são os obedientes e os desobedientes. As ovelhas e os bodes ou carneiros. Então, em Mateus 25, verso 33, veja o que Cristo fala. Porá as ovelhas, os justos, à sua direita, mas os cabritos, os injustos, à sua esquerda. Deus ele vai fazer distinção daqueles que são obedientes ou não à sua vontade, nesse caso, aos seus mandamentos. E assim, ele já sabe a que categoria um pertence. Quando Cristo voltar, ele já vai saber quem são os que lhe obedecem e quem são os que não lhe obedecem, aqueles que o aceitaram, aqueles que não aceitaram. Porque o juízo ocorre antes dele vir, ou seja, o juízo está ocorrendo hoje. É por isso que tem no verso também a expressão é chegada, chegou a hora do seu juízo. Porque o verso diz, teme a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, é bem claro que o juízo ocorrerá antes, em algum momento, antes dele vir. E o juízo é para revelar que Deus fez tudo o que pôde para salvar cada ser humano. O juízo não é para condenar o ser humano, mas é para mostrar as ações de Deus, de que ele foi justo em tentar salvar cada um. Mas ele nos dá a escolha de querer ou não ser salvo por ele. Depende de nós. Aqueles que se perderem terão esse destino não por causa de algum ato arbitrário da parte de Deus, mas por causa das suas próprias escolhas. Deus dá oportunidade para todos. Deus quer salvar a todos. Mas aquele que não escolhe ser salvo por Deus, como é que vai acontecer? É que nem a ilustração não é muito perfeita nesse sentido, mas assim, vamos pensar numa criança. Você vai ali vestir uma roupa nela. Tem algumas crianças, né, que elas colocam na cabeça que querem um tipo de roupa. Né? Aquela roupa não é boa para mim. Mas você vai, insiste, insiste, insiste e coloca a roupa naquela criança. Como é que ela fica? Ela fica toda emburrada, vai ficar toda amarrada. Né? Principalmente naqueles momentos de tirar foto. Ela não vai dar um sorriso nem por R$1.000, porque era a roupa que ela não queria. Pode ser a roupa mais linda do mundo. Assim é a salvação. Deus ele oferece a todos, mas é necessário uma escolha. Imagine se Deus levasse para o céu, todos sem distinção, amarrado, contra a nossa vontade. Quando chegarmos lá no céu, como é que seria? Não seria algo nada bom. Então, depende da nossa escolha. E aí, a outra parte da mensagem, né? Vimos aqui que é um evangelho eterno para todo mundo, na qual deve-se temer a Deus, ou seja, obedecer a Ele, dar glória com o nosso testemunho. Estamos num período de juízo, onde é demonstrado as ações de Deus para nos salvar, e devemos também adorar o Criador. Essa é outra parte da mensagem. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar o Criador. Então, a mensagem do anjo do Apocalipse é de adoração. Deus é o primeiro e é colocado no trono do coração como soberano da vida. Por meio da oração, do louvor, da obediência, nós adoramos a Deus.
Bota um pouquinho baixo, deixa eu ver se aumenta mais aqui um pouquinho. Fica aqui mais próximo. Como é que eu posso adorar a Deus? Por meio da oração, por meio do louvor, por meio do testemunho e quando nós obedecemos a Ele. Quem não adora não ama a Deus, e quem não ama não pode realmente lhe obedecer, pois o amor é a única base para a verdadeira obediência. E isso requer uma escolha. O anjo do Apocalipse esclarece a razão pela qual devemos nos curvar diante de Deus. Ele diz: adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque eu e você devemos adorar a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele foi quem nos fez. Ele foi quem fez todo esse universo. Ele foi quem fez a nossa terra. Hoje, devemos reconhecer isso quando nós olhamos para todo o universo, vemos a infinidade dele, as maravilhas. A única coisa que vem na nossa cabeça é Deus. Não é possível que algo venha do acaso, né? Imagine como é que funcionam os nossos olhos, né? A nossa retina, a questão do foco, a visibilidade, ângulo de visão, como a nossa mente processa as cores, né? Manda o comando. É algo magnífico, né? Aquilo que ocorre nas nossas células, né? Então, a criação é o princípio fundamental da adoração, porque veja o que diz Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tudo foi por meio de Deus. Então, as maravilhas testificam. Deus deixou um legado eterno no sábado como um memorial da criação. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, vemos essa sentença, né, em paralelo com o relato de Apocalipse 14, verso 7, nós percebemos que aqui o anjo está relembrando o sábado. E quando você vai em Gênesis 2, verso 1 a 3, Êxodo 20, verso 8 a 11, a principal razão para adorar a Deus é porque Ele é Criador. E o sábado aponta a isso. O sábado é o memorial, o sábado é o aniversário da terra. O sábado é a demonstração de que Deus ele quer ser adorado. Então, cada semana, ao adorar o nosso Criador, nós reconhecemos que é digno da nossa adoração. A mensagem do primeiro anjo é a mensagem do Evangelho eterno, a maravilhosa graça de Deus para todo o planeta. É um chamado à luz do Evangelho para vivermos uma vida de obediência, glorificando a Deus em tudo que fazemos no momento em que é chegada a hora do seu juízo. É um apelo na era do materialismo para adorarmos como Criador. Uma mensagem de esperança no tempo do fim. Esse fato nos coloca diante de escolhas decisivas. E aqui eu quero reforçar só mais um pouquinho. Leia Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, Êxodo 20, verso 8 a 11. Perceba que o quarto mandamento, o sábado, a base dele é justamente a criação de Deus. Se eu deixo o sábado de lado, eu esqueço Deus como Criador. Se eu esqueço Deus como Criador, eu perco o meu propósito de vida. Hoje, muitos tentam defender a teoria da evolução, mas se eu defendo a teoria da evolução e tento encaixar Deus nisso, porque tem pessoas que tentam defender o evolucionismo teísta, né? Encaixar Deus dentro da mentalidade do evolucionismo, não tem como. Porque enquanto que, olhando a criação, nós percebemos que nós somos criados com um propósito, nós somos criados em amor, nós somos criados para nos darmos bem um com o outro, para nos relacionarmos, para crescermos. Quando nós olhamos na perspectiva da evolução, o que nós vemos é competição,
é morte, é a sobrevivência do mais forte, do mais adaptado. Então, isso é contra a teologia cristã, a cosmovisão cristã. Infelizmente, isso aqui está dominando o nosso mundo hoje, e veja o resultado. Né? Um querendo ser superior ao outro. Cosmovisão evolucionista. Então, quando nós tiramos isso do eixo principal, as pessoas perdem Deus de vista. Infelizmente, por muitos negligenciarem o sábado do Senhor, estão deixando Deus como Criador de lado e abrindo as portas para que as pessoas comecem a crer na evolução. E tudo isso depende da nossa escolha. Então, a Bíblia é bem claro, principalmente na mensagem de Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Nós seremos julgados pelas ações que nós praticamos. Também é o que diz lá em Apocalipse 20, verso 12. O texto não está aqui para projeção na tela, mas eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 20, o verso 12, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados com base no que estava escrito nos livros, segundo o que tinha feito. Então, Deus vai nos julgar de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que nós fazemos e de acordo com aquilo que nós deixamos de fazer. Não é que nossos atos nos salvam. Mas quando eu escolho rejeitar Jesus, as minhas atitudes vão demonstrar que eu rejeitei Jesus. Agora, quando eu escolho Jesus, as minhas atitudes vão demonstrar que eu aceitei Jesus. E uma dessas atitudes é ser obediente a Deus e aceitá-lo como nosso Salvador. Obedecer aos seus mandamentos, glorificar por meio do nosso testemunho, por meio da nossa adoração. Mas graças a Deus por permitir que Jesus nos defenda no juízo e que apresente sua vida justa no lugar da nossa vida injusta. O apóstolo João, ele nos oferece isso daqui para nos animar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Ele é nosso mentor. Não precisamos temer. Se você está com Jesus, tenha alegria. E veja, somente Jesus pode representar os que entregam a vida a Ele e pela fé aceitam sua graça e o seu perdão. Os tribunais humanos cometem erros. Às vezes, pessoas que deviam estar presas são perdoadas e outras que deveriam ser perdoadas estão presas. Nós somos testemunhas disso. Veja quantas injustiças nós acompanhamos dia após dia. Um exemplo que eu vou dar aqui é com relação ao momento, né, que estamos vivendo, onde alguns juízes decretou que algumas pessoas fossem soltas, né, porque já era idoso e tudo mais, ou era do grupo de risco. Em uma delas, teve dois comandantes do PCC, né, que tinham mais de 60 anos, tinha um que se não me engano, tinha até diabetes, estavam presos. Os juízes mandaram soltar porque era grupo de risco, não poderiam, né, permanecer na cadeia para ver se eles não eram contaminados. Mas no momento que eles foram libertos, eles fugiram e hoje são foragidos da justiça. Qual é a lógica desse juiz de agir desse jeito? Hoje nós temos medo
do nosso sistema judiciário, porque nós olhamos que a lei diz de um jeito, mas as pessoas agem de outro jeito. O que nós vemos é injustiça em cima da injustiça. Mas a mensagem de Apocalipse 14 diz que, né, em seu contexto geral, é que Deus ele é justo e ele vai agir com justiça. Porque ele é perfeito e as suas ações de justiça também são perfeitas. E o nosso representante ele é perfeito, que é Jesus. Então, juízes humanos erram, mas não o juiz do universo. Cada pensamento, palavra e ação ficam claras diante da sua glória. Teremos uma só esperança, Jesus Cristo. Não podemos salvar a nós mesmos. Nossa justiça, manchada pelo pecado e egoísmo, não é suficiente para receber a aprovação. Mas a justiça de Jesus, ela é suficiente. Cristo, nesse momento, ele faz um convite para cada um de nós. Não tem muito segredo. A mensagem do Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, é que o evangelho eterno está sendo pregado a todo mundo. E esse evangelho chama cada habitante dessa terra para obedecer a Deus, tendo respeito por ele, ou seja, temer, para glorificar a Deus por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, adorá-lo, reconhecendo que ele é criador, mas tendo a certeza que ele vai julgar com justiça, porque ele é justo e perfeito. E o nosso juiz, nesse momento, ele é o nosso advogado. Ele é quem nos representa. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você vai permitir que Jesus, ele entre no seu coração? Mas antes, uma pergunta aqui da Flávia, que é bem interessante, com relação à condenação. Mesmo ele nos amando, ele vai nos condenar? Flávia, essa é uma pergunta delicada de se responder, mas é algo que demonstra que Deus ele respeita a nossa escolha. Veja, em João, capítulo 13, 16, Cristo diz: porque Deus amou o mundo, todo esse planeta Terra, todos os habitantes dessa terra, que ele deu seu Filho, mas vem uma condição: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele ama todo mundo. Mas se a pessoa ela não quer saber de Deus, o que Deus pode fazer por ela? Infelizmente, hoje é o momento em que Deus age para que aqueles que ainda estão com seus corações duros possam ter seus corações amolecidos. Mas chegará um momento em que Deus vai ter que dar fim a todo esse sofrimento. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Chegará um momento em que ele vai ter que dar fim ao pecado. Mas se a pessoa permanece agarrada ao pecado, infelizmente vai ter o mesmo fim que o pecado. Quando nós vamos, mais uma vez aqui, para o livro do Apocalipse, Apocalipse deixa bem claro que Deus ele preparou a condenação não foi para os seres humanos. Deus preparou tudo isso para
próprio inimigo de Deus, ou seja, Satanás. Mas aqueles que permanecem agarrados a eles, infelizmente terão o mesmo fim. Quando nós vamos para Apocalipse, o capítulo 21, e diz que o verso 4, não é? Diz, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque o antigo mar já passou. No momento em que vier o juízo final, não vai ser um momento prazeroso. Não vai ser um momento de alegria. Felizmente, vai ser doloroso para Deus. Mas será necessário fazer. Porque, infelizmente, os seres humanos, alguns seres humanos, estão tão agarrados ao pecado que não conseguem mais largá-lo, não conseguem mais se desvencilhar do pecado. Porque o que é o juízo final? É o momento em que Deus ele vai purificar essa terra. É o momento em que Deus ele vai limpar a terra de todo pecado. E no momento que Deus limpar essa terra, purificar essa terra, aquele que estiver agarrado ao pecado, aquele que não quis se livrar do pecado, vai, infelizmente, perecer junto. É por isso que hoje é o momento de aceitar a Cristo. Hoje é o momento de deixar que Ele entre nos nossos corações, que Ele nos transforme. Hoje é o momento de clamar perdão a Deus, porque esse é o momento que Ele nos concede para a sua graça. Então, Flávia, o que não deve estar na nossa mente é a condenação. O que deve estar em nossa mente é a oportunidade de salvação que Deus nos dá hoje. Assim como o alimento tem prazo de validade, a graça de Deus também ele tem um prazo de validade, mas nós vamos ver um pouco mais à frente sobre a questão do fechamento da porta da graça. Mas hoje é o momento. Hoje é a oportunidade. Hoje é a ocasião de ouvirmos o Evangelho eterno, colocar em nosso coração e aceitar Jesus como nosso Salvador. Então, deseja cada um de vocês que está nos assistindo entregar a vida completamente a Deus? Porque hoje é a oportunidade? Eu espero que sim. Espero que a sua resposta seja sim. E nesse momento, vamos então orar ao Senhor. Já deu o nosso horário, chegamos já ao fim do nosso estudo de hoje. Eu sei que para alguns ainda tem algumas dúvidas, algumas perguntas, mas ao longo dos estudos elas serão respondidas sanadas. Ou então, coloque aí nos comentários para que eu deixe anotado e no próximo estudo, se der para encaixar, eu inicio, o estudo da próxima semana respondendo as dúvidas que ficaram. Mas, no momento agora, devido ao nosso tempo, nós vamos ter que encerrar. Mas, saiba, Deus, Ele está com cada um de nós. Então, que Deus abençoe você. Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Querido Pai amado Senhor, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor se preocupa conosco. E a Tua palavra revela que esse é o momento, nessa oportunidade que temos para aceitarmos a Ti como o nosso Salvador. E não apenas te aceitar como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Devemos temer ao Senhor, porque o Senhor é santo. Devemos glorificar o Teu nome por meio do nosso viver. Devemos Te adorar, porque o Senhor é o nosso Criador. E assim devemos anunciar aos quatro cantos dessa terra essa mensagem maravilhosa da salvação.
para que outras pessoas também tenham a oportunidade de entregar suas vidas e permitir que o Senhor transforme-as também. Transforme cada um de nós. Abençoe-nos nessa semana. Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários, né, que depois eu estarei anotando para que no próximo encontro a gente possa estar respondendo, tá certo? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma boa noite. Deixa eu retornar aqui, né? Sair um pouquinho da câmera pequenininha. Então, que Deus abençoe grandemente você. Espero que tenha sido bem proveitoso esse nosso momento e que você tenha uma semana abençoada. Vamos continuar orando para que as coisas possam ser resolvidas logo, para que voltemos à nossa normalidade e que logo, logo a gente possa estar aqui reunidos juntos em família. Então, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.